Se não, vai sair daqui feliz hoje. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas necessidades. E eu creio, querido, que Deus está escrevendo um novo tempo na minha vida e na sua vida. A palavra profética para esse ano é que esse ano vai ser o ano do favor de Deus. E Deus já está começando a mudar algumas coisas dentro de nós. E a partir disso daí, nós vamos começar a viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu sou Arnaldo Prado e eu quero trazer aqui um abraço do meu pastor e da minha pastora, Alexandre Freitas e Deise Freitas. Porque por um tempo eu pensei até que nós fôssemos nos desligar do ambiente. E às vezes, fisicamente, nós conseguimos fazer isso. Mas espiritualmente, a gente fica ali agarrado, enraizado. Porque aquilo que Deus ajuntou, homem nenhum separa. Amém? Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo de número 14. Eu vou trazer somente um versículo, que é o versículo 2. Versículos 51 e 52. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 51 e 52. Que diz assim: seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, desnudo. Esse mesmo texto, ele vai aparecer em mais 3 evangelhos, de Mateus, de Lucas e em João. Mas em nenhum deles é citado a respeito desse jovem que seguia vestido simplesmente com lençol. O que me dá a entender é que somente Marcos que relatou isso. E alguns historiadores até imaginam que Marcos estava falando dele mesmo, porque nenhum dos outros 3 aparece falando a respeito disso. Somente Marcos que vai falar isso. Mas o que importa nisso tudo? Já que num contexto como esse, os discípulos estavam seguindo o mestre. Será que Marcos não estava falando dele mesmo? Mas vamos voltar um pouquinho para nós nos situarmos a respeito de que situação era essa. Em Marcos mesmo vai falar a respeito de Jesus no Getsemane. E Getsemane, o significado é o lugar da prensa. E Jesus Cristo, Ele chegando até um lugar como esse, lá estavam os seus discípulos. E Ele olha para os seus discípulos e diz assim: vão orar comigo.
E Jesus Cristo vai orar, e quando volta, estão eles lá dormindo de novo. Num momento de tanta sensibilidade, aonde Jesus Cristo estava sentindo na sua própria pele tudo aquilo que ele iria passar, tudo aquilo que ele iria viver, porque o peso daquela cruz, as chibatadas que ele estava recebendo, não foi nada diante do peso do pecado que era meu e seu. Mas Jesus Cristo não desistiu, ele permaneceu em obediência, e ele volta novamente, convida os discípulos para orar com ele. E quando ele volta, lá estão os discípulos de novo, dormindo. E aí, chega o momento aonde ele está passando por essa via crucis. E alguns o seguiam. E aí, dentre eles estava esse jovem que o seguia, vestido de qualquer maneira, não estava vestido da maneira adequada, simplesmente se cobriu com um lençol e foi lá ver o que estava acontecendo. Que barulho era aquele que estava lá fora? Que burburinho era aquele que estava acontecendo? E talvez ele estivesse em uma situação no banho, trocando de roupa, mas quando viu aquilo, por curiosidade, pegou a primeira peça e jogou em cima para poder assistir de perto tudo aquilo que estava acontecendo. Isso lhe teve um alto preço, porque enquanto aqueles soldados estavam ali perseguindo o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, levando ele preso, depois de passar pelo Getsemane, aquele menino, botam ele para correr, tomam as suas vestes, de maneira que ele corre nu em meio àquela multidão. Mas eu quero trazer isso para nós, no contexto de igreja, para mim e para você. Como nós estamos nos vestindo nessa caminhada com Jesus? Nós estamos ali como meros espectadores, como aqueles interesseiros, ou estamos caminhando como interessados? Quem sou eu e quem é você nesse contexto espiritual de estar seguindo um Jesus, um Cristo, aquele que deu a vida por nós, aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo por toda uma eternidade? Como que nós estamos nos movimentando diante disso como igreja, como filhos, como servo? Quais são as nossas vestes diante disso? Estamos nos vestindo de uma forma correta? Temos nos posicionado nesse contexto espiritual como aquele que é o interesseiro, que busca o favor, que busca a graça do Senhor simplesmente? Ou somos daqueles que estamos ali como interessados para poder viver aquilo que o Senhor tem para nós? Estamos nos vestindo de uma forma correta? Estamos ali num contexto desse, simplesmente como um espectador? Estamos ali simplesmente para poder
viver aquele momento, aquilo que o Senhor pode nos dar e tem um prazo de validade para terminar? Ou estamos ali, nesse contexto, como aqueles que de verdade enxergam que existe uma eternidade, que tudo vai além disso daqui, que o que nós vivemos aqui na terra tem um prazo de validade, mas aquilo que o Senhor tem para mim e para você é eterno, querido. Como temos caminhado diante disso, como temos vivido como igreja nesse tempo? Qual é a motivação do nosso coração? Como temos nos vestido? O objetivo do Senhor, diante de tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você, é que nós possamos receber uma veste nova. Tudo aquilo que temos vivido hoje, isso vai passar. Não importa o nível de batalha, o nível de desafios que estamos vivendo no dia de hoje, isso vai passar. E até aquilo que estamos vivendo hoje, essa grande tempestade que porventura estejamos vivendo no dia de hoje, querido, isso não é para minha morte e para a sua morte. Isso é para nos reposicionar dentro daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Deus quer que nós caminhemos com Ele, não de qualquer maneira, que nós não coloquemos sobre nós algo que não vai nos representar, que não vai nos marcar. Deus não deseja que caminhemos com veste que vai nos envergonhar. Ainda que as lutas venham e precisemos fugir, correr, o que Deus nos deu, a veste que o Senhor está nos dando, não nos será tirada, não será para vergonha, mas será para a glória dEle. Se não estivermos vestidos corretamente, corremos o risco de ter a nossa nudez exposta. Como temos nos vestido? Como temos nos caminhado? Como temos caminhado diante do Senhor? O reino de Deus, querido, não se move para nos abençoar simplesmente. O reino de Deus, ele se move para nos fazer melhor. E nós precisamos ser melhor. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ser resposta para aqueles que estão lá fora e para aqueles que estão aqui dentro também. Antes de chegar na igreja, eu estava aqui na porta, antes da igreja ser aberta, estava parado ali, eu e minha família, esperando abrir a igreja. Me vem um rapaz, e aí olha para mim e pergunta: esses são os horários do culto? 19 horas, eu falei: mas tem um culto agora, 10h30 da manhã. Aí ele já começou a puxar conversa comigo, aí ele olha para mim, fazendo um contexto que não tinha nada a ver. Aí ele olha para mim: então, e às vezes as pessoas dão um abraço para a gente, aperta a nossa mão. E eu olhei nos olhos daquele homem, aí ele se despediu para ir embora. Eu falei: não, mas você não vai embora sem que eu te dê um abraço. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que passa dentro do ser humano. E às vezes um abraço, um aperto de mão pode estar mudando uma história de vida. E quando eu abracei aquele homem ali, aquele homem que parecia tão forte, tão ciente, começou a chorar sem eu falar nada. Ele começa a chorar, aí ele olha para mim e fala: é isso aí, é isso que eu precisava. Nós precisamos ser resposta
humanidade espera uma resposta de nós. Jesus Cristo não morreu na cruz simplesmente para nos salvar, mas para que nós possamos ser uma resposta para outros, como Ele foi resposta para nós. Como que nós temos caminhado, como que nós temos nos posicionado como igreja do Senhor nesses dias? Nós precisamos amar mais. Nós precisamos perdoar mais. Talvez o nosso perdão é a cura que o outro precisa. Eu não preciso estar certo para perdoar. Eu preciso perdoar. O meu irmão não precisa estar certo para que eu perdoe. O que eu preciso é perdoar, querido. O perdão cura. O perdão lhe traz cura. Não só para quem recebe, mas para quem libera também. Talvez os grandes desafios que nós temos vivido dentro do nosso lar, né, no nosso contexto de humano, os nossos grandes desafios estão porque nós não aprendemos a perdoar. E nós precisamos aprender a liberar o perdão, porque é disso que nós precisamos. O perdão, ele vai trazer cura para mim e para você. Um curioso seguia Jesus. Se vestiu de qualquer maneira para poder ver os acontecimentos naquele lugar. Quem sou eu? Quem é você? Em meio a esse evangelho, nós somos curiosos ou somos aqueles que de verdade seguimos ao Senhor? Quem sou eu? Por que eu venho para um ambiente como esse? O que me atrai até um ambiente como esse? É o que eu posso receber do Senhor? Porque se esse for o desejo do nosso coração, se essa é a intenção nossa de estar num ambiente como esse, como igreja, de somente receber, nós seremos como aquele que no final ele vai olhar e vai falar: eu não te conheço. Porque o nosso coração, ele não pode estar nas coisas. O nosso coração precisa estar no Senhor. Jesus Cristo, ele precisa ser o motivo real de eu estar num ambiente como esse. Nós precisamos deixar de ser simplesmente um religioso e sermos filhos. É isso que Ele quer. O que nos trouxe até aqui nessa manhã? A minha necessidade, aquilo que eu preciso, porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Então eu vou à igreja. Nós precisamos ser uma resposta para o Senhor. Porque, como está escrito, à medida que eu der, Ele vai me dar também. Dar e ser-vos-á dado. Eu preciso ser essa resposta para Deus. Você precisa ser essa resposta para Deus. Nós precisamos deixar de sermos meros espectadores e sermos aqueles que de verdade tocam em vidas, que de verdade chamam a atenção do Senhor.
o que nós temos feito, como nós temos caminhado. Isso tem chamado a atenção do Senhor? Quem nós somos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira? Porque dentro de um ambiente como esse, é fácil sermos crentes. Mas como tem sido o nosso dia a dia? Como que nós temos nos movimentado? Como temos tocado em vidas? Talvez o que as pessoas precisam, a resposta que elas precisam, está em você, está em mim, em uma atitude de amor e de perdão que nós possamos ter. Deus não quer de maneira nenhuma que continuemos da mesma forma. Quando Deus nos chamou, Ele chamou para que tivéssemos uma mudança de vida, que pudéssemos ser diferentes. Julgar, o mundo julga. Não perdoar, o mundo faz isso. Mas aí a pergunta é: e quando não merecer? E quando foi que eu mereci? E quando foi que você mereceu? O perdão, ele vem antes do arrependimento, querido. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe de quem que ele estava falando, querido? Há mais de 2000 anos atrás, de mim e de você. O perdão foi liberado há mais de 2000 anos atrás, para que hoje nós, como igreja, pudéssemos ser livres. Então não espere o outro vir te pedir perdão. Libere ele, para que ele tenha vida. O perdão vem antes do arrependimento. Talvez você fale: mas é porque você não sabe o que que ele fez, o que que ela fez. Mas Jesus Cristo já sabia o que eu ia fazer e o que você iria fazer. E mesmo assim, Ele já nos liberou naquela cruz do Calvário. Então, seja Cristo nessa terra. Seja Cristo nessa terra. Foi para isso que Ele nos ganhou, que Ele nos conquistou. Não foi para que continuássemos sendo nós mesmos. As minhas convicções, as minhas razões não são maiores do que Ele. As minhas convicções são nada diante daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você, e foi por esse também que errou conosco, foi por esse também que pecou contra nós. Nós não somos exclusivos, e o grande problema é que muitas das vezes nós, como cristãos, nós nos achamos que estamos acima de tudo. Nós não somos, e Deus não tem filho preferido. Agora, Ele tem filhos mais dedicados. E que esse filho dedicado possa ser eu e possa ser você. Porque isso vai fazer a diferença. Talvez o que você veio buscar nessa manhã aqui na igreja
passa por uma decisão sua. Porque está escrito que Deus já nos abençoou. Então, o que você espera, o que eu espero, já espera pela gente. O que eu preciso, o que você precisa, já espera pela gente. Porque está escrito que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Então, o que eu preciso e o que você precisa está em Cristo. Seja Cristo. Viva Cristo. Deixe o Senhor ser Deus na sua vida. Vamos parar de querer fazer do nosso jeito e achar que somos tão perfeitos, tão corretos. Deus tem um tempo novo para a minha vida e para a sua vida. Entenda sempre que em um ambiente como esse, o Espírito Santo de Deus está presente. Sempre Ele vai estar presente. Principalmente quando nós o convidamos para estar. Nós somos a casa favorita dele. Um lugar onde Ele se agrada de estar. Olha, em uma casa limpa é muito bom. Poder estar num ambiente limpo, suave, saudável é muito bom. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar hoje, não simplesmente como um mero espectador, mas Ele está desejando fazer como Ele fez lá no Pentecostes, se derramar nesse lugar sobre minha vida e sobre a sua vida, para que nós não saiamos desse lugar da mesma forma que nós entramos. Existe curas liberadas nesse lugar. Esteja atento a isso, tome posse disso, querido. O Espírito de Deus está entre nós. E assim como no princípio, uma palavra liberada vai trazer vida onde não tem, vai trazer luz onde não tem, vai fazer separação entre o que não existe e o que existe, entre o bem e o mal. Ele está entre nós. Há um mover do Espírito Santo de Deus entre nós. Se apegue a isso, viva isso. Nós precisamos viver uma vida de propósito. Não caminhar com o Senhor de qualquer maneira, mas viver uma vida de propósito, buscando uma veste nova. Porque, como eu falei, uma vez que nós estivermos vestidos da forma correta, com as vestes do Senhor, situações contrárias não nos tirará essas vestes. Em Apocalipse, capítulo 3, diz assim: o que vencer será vestidos de vestes brancas. E só vence aquele que persiste, só vence aquele que acredita, e só vence aquele que se esforça. Esforcemo-nos para sermos esses vencedores. O Senhor tem nos dado força. Vestes novas, vestes brancas, é uma veste de transformação, é uma veste de renovação. O Senhor nessa manhã, Ele quer renovar as suas vestiduras. O Senhor quer te dar vestes brancas, limpas. Deus quer renovar você, não por fora, mas te renovar por dentro, renovando o seu entendimento, a sua compreensão de quem você é no reino.
não daquilo que muitas das vezes nos dizem, mas de quem de fato, de verdade nós somos. Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter uma mente renovada para poder entender isso, de quem nós somos. E isso vai nos fazer caminhar da forma correta, viver da forma correta. Deus espera que nós o busquemos em sinceridade e deixemos de ser aquele que é um interesseiro e possamos ser interessados. Pois Ele diz que aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e outras ainda maiores. Deus nos salvou, queridos, para que nós possamos replicar aquilo que Ele fez nessa humanidade. Existe uma igreja que está lá fora, existe outra igreja que está aqui dentro. E nós precisamos usar essa autoridade que Cristo colocou sobre nós, para pegar aquela igreja que está lá fora e trazer aquela igreja para aqui para dentro. As minhas atitudes, o meu comportamento, como eu caminho, é que vai motivar. Como estão aqueles que estão próximos de nós? Será que eles conseguem ver Cristo em nós? A ponto de os deixar curiosos para conhecer esse Cristo. Porque aquilo que nós vivemos lá fora vai determinar o Cristo que nós servimos. Vai determinar o comportamento que nós temos. Vai atrair essas pessoas para Cristo ou vão afastar essas pessoas de Cristo. Existe uma grande responsabilidade para mim e para você, como igreja do Senhor nesses dias. Amém? Vamos nos colocar de pé.